Boa tarde, estamos iniciando mais um momento com Roberto Efrem. Fabiana Ribeiro, seja bem-vinda. Fabiana, gostaria que você desse um ok se o som está chegando legal. Eu estou começando agora, neste momento, e não tenho como medir o som. Você está ouvindo bem, Fabiana? Minha colega Fabiana Ribeiro. Marineide, boa tarde. Gostaria que, se possível, vocês me dessem um ok, paz e luz, Marineide, se estão conseguindo ouvir bem, porque eu não consigo medir o áudio. Então, se vocês estiverem conseguindo ouvir, dá um joinha, dá um ok. É só escrever assim que eu já consigo enxergar aqui rapidamente. Pelo visto estão conseguindo escutar, senão já teriam me dito. Boa tarde, amiga Marineide. É muito bom estar com vocês aqui. Fabiana chegando também, com muito carinho, que eu volto às quintas-feiras, às 15 horas, bater esse papo com vocês. Essa semana eu iria fazer alguns curtas, mas foi uma série de outras atividades que não me permitiram fazer esse curta para a gente bater um papo, Então, preferi esperar o momento da quinta-feira e conversar e bater um papo com vocês na quinta-feira. Roseane, um grande abraço, querida, que prazer em ver você aqui conosco. Esta semana eu recebi algumas mensagens na minha caixa privada, Então, quando a mensagem entra na caixa privada, eu prefiro não levar o nome da pessoa a público, porque a pessoa entrou na minha caixa privada, mas foram alguns questionamentos bem interessantes. Assim que termina a minha fala aqui no Instagram, eu coloco no YouTube. E vocês podem comentar no YouTube também, como podem comentar aqui no Instagram. E na próxima fala, na próxima transmissão ao vivo, eu respondo. Se houver alguma pergunta, eu faço alguma reflexão em cima do que vocês colocarem. No meu YouTube, de uma semana, acredito, uma semana atrás, um primo meu colocou, e aí eu posso falar porque ele comentou no YouTube, então eu fico muito tranquilo. O Paulo comentou o seguinte, que eu não deveria colocar juntas na mesma conversa política e religião. Então quando nós percebemos que para os espíritas ortodoxos, eles buscam separar como se religião, se o espiritismo fosse, porque no entender de Kardec, espiritismo não é religião, embora concordo plenamente que em alguns momentos ele deixa a coisa meio dúbia. Porque Kardec, na condição ainda de Hipólito Leon Denis Rivail, sempre foi extremamente religioso, criado no catolicismo, Então, ele deixa algumas brechas que levam a entender. Porém, ele diz claramente no livro que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia de cunho moral. Não existe dogmas, então não leva a crer em ser o Espiritismo uma religião. Outra coisa importante que eu gostaria de frisar é que o momento com Roberto Efrem, tanto o que eu gravo exclusivamente, eu gravo ao vivo pelo Instagram e depois coloco no Facebook e coloco no YouTube, Porque eu estou suspenso do Facebook por 77 dias, agora faltam uns 50 e poucos dias.
tanto lá como aqui, o momento com Roberto Effren não é um momento espírita, é um momento de assuntos diversos, não é? Cai no espiritismo quase sempre, porque uma grande parte dos meus conhecidos que me acompanham são espíritas. E como eu nasci dentro do espiritismo, é muito difícil uma citação ou outra não entrar. Eu estava hoje o dia todo conversando com Ana Cláudia Laurindo, deste livro maravilhoso que ela lançou há pouco tempo, que é Deus e Política. Então, Cláudia, que ela me permita, né, a citação, ela coloca, e eu abro aspas para ela, que política é a chave que gira os acontecimentos em todas as sociedades terrenas. Fecha aspas, Ana Cláudia Laurindo. Infelizmente, a nossa sociedade ortodoxa, convencional, ela procurou estabelecer política como sendo algo nocivo na nossa vida e que religião é algo sagrado, e misturar o profano com o religioso não daria certo. É como o velho ditado que em problemas de família, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E a gente sabe que se mete sim. Né? Nós não podemos deixar e concordar com esses feminicídios que vêm acontecendo simplesmente porque a gritaria está na casa do vizinho e é o marido espancando a mulher. Então, nós temos que nos desenvolver sim, chamar a polícia sim, bater na porta e, ei, para com isso, o que é que está acontecendo? Né? Então, são teorias estas antigas e ditados antigos que continuam a viver no imaginário das pessoas. E principalmente no espiritismo, que não é religião, embora muitos espíritas, os ortodoxos, que fazem da casa espírita um templo de oração, e é assim que eles pensam, que quando passam do portão para dentro da casa, eles só faltam levitar, esquecem o lado humano, quando na verdade você deve demonstrar todo o seu aprendizado quando sai do portão para fora. Porque se conhece o ser humano por suas atitudes gentis, por suas atitudes educadas. Margarete, um grande abraço. Não sei se você está na Bahia ou em Recife. Mais uma vez, vovó, parabéns e um grande abraço para você. Obrigado por estar conosco. Então, o ato da política é o ato nosso de todos os dias, quando acordamos, quando falamos, quando nos relacionamos, estamos fazendo política. Agora, não estamos fazendo política partidária. Né? Quando defendemos as nossas opiniões, quando demonstramos as nossas atitudes, é uma questão de marcar a nossa intenção, de marcar a nossa condição, é uma questão política. E tudo está na nossa construção do nosso imaginário. Infelizmente, foi-se criada uma situação, e não é de hoje, que para se viver a vida, você tem que estar atrelado a uma situação de submissão constantemente ao invisível. Estava eu conversando com um amigo esta semana, Aliste Rangel, que é psicólogo, jornalista, escritor, e nós debatíamos sobre as pessoas que procuram os espíritos para minorar, para contemporizar, para diminuir, para botar um unguento na sua dor. E esquecem
que as nossas dores estão dentro de nós, aqui na nossa cabecinha. E os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres desencarnados. Qual conselho você quer de um espírito quando você deveria procurar um profissional da saúde? Um psicólogo, um psiquiatra. E este assunto veio à baila porque uma pessoa me procurou para dizer: você não imagina o sofrimento que eu tive a procurar uma casa espírita e falar com um espírito e ele dizer que eu reencarnei para sofrer. Imagina a cabeça de uma pessoa jovem escutar que reencarnou para sofrer, que a vida é uma agonia e que a reencarnação vai propositar naquela criatura um sofrimento, uma condição de vai indicar uma condição de sofrimento para que amanhã ela, recuperada daquela encarnação em sofrimento, possa melhorar. Espírito nenhum tem como dizer isso. Em canto nenhum da codificação espírita da obra de Allan Kardec, você encontra esta fala. Espírito nenhum diz a uma pessoa ou se coloca na condição de um psicólogo. Infelizmente, desde o início, acredito eu, da nossa existência nesse planeta, nós temos o hábito de cultuar o invisível. E esquecemos da nossa potencialidade como ser humano e passamos a nos entregar ao invisível, aos conselhos do invisível. É esquecer a força do ser humano, o que nós precisamos trabalhar em nossa mente, a avaliação que nós precisamos fazer da nossa existência para corrigir os caminhos que devemos percorrer. Você perceba que quando nós vamos a um profissional da saúde, nem o psicólogo e muito menos o psiquiatra vão nos dizer: você deve fazer isso ou aquilo. Se você está num estado de depressão, o psiquiatra vai lhe dar medicamentos, o psicólogo vai conversar com você e tentar extrair o que você tem dentro de você, o que se passa nas suas caixinhas, o que você tem guardado nas suas caixinhas, na nossa caixinha mental, o que arquivamos desde o ventre da nossa mãe. Eu não sou psicólogo, eu sou administrador, mas a idade vai adiantando, os cabelos ficando brancos, e nós vamos, com a vivência da vida. Meu amigo Elias de São Luís do Maranhão, que prazer tê-lo aqui comigo, ou melhor, conosco. Com a vivência nós vamos aprendendo caminhos e como seguir estes caminhos. Então, desde a nossa infância, nós acumulamos situações, nós aprendemos a reproduzir o que os nossos pais nos passam, irmãos, tios, amigos, amigas, enfim. Nós guardamos nesta jornada, preenchemos uma mala com uma série de informações. Algumas informações doem bastante, algumas informações trazem medo e culpa. E aí, de uma forma incorreta, algumas pessoas começam a atribuir o sofrimento a uma obsessão,
a uma influência de algum espírito. Por que fulano está triste? Por que fulano chora? Só pode ser, como diz no popular, um encosto, né? Quando, na verdade, estamos jogando para fora, muitas vezes, as dores do passado. Estamos jogando para fora coisas que foram guardadas no nosso eu, no nosso íntimo, e não conseguimos sozinhos nos libertar. O passado, normalmente, costuma falar muito forte e muito alto, não é, na nossa vida. E para aí estão os especialistas. Vai uma dica: está com dor? Procure um especialista. Converse. Ele não vai lhe dizer o que fazer, mas vai indicar o caminho certo. Vai fazer você trabalhar aquilo que está guardado dentro de você e buscar se libertar de um passado que está aprisionado e você guardou esse passado com uma chave muito bem fechada. Mas, se nós analisarmos com carinho, eu vou tomar um golinho d'água e peço a vocês licença. Essa caneca é do Ágora. Tenho muito carinho no Ágora e tem até uma citação aqui de Allan Kardec que diz: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. O Ágora é um coletivo muito interessante que traz os problemas sociais à luz da doutrina espírita, que fala sobre a questão de gênero, que fala sobre a questão da cor, que fala sobre o sofrimento em sociedade. Então, nós temos que perceber uma coisa: desde a nossa infância, nós trazemos na nossa educação o medo e a culpa. Eu escutei um relato outro dia de uma criança que tinha falado com a mãe que estava com medo, porque foi passar uns dias na casa da avó e a avó tinha um retrato de Jesus crucificado, e essa criança, além de estar com medo, chorava porque dizia que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Olha a forma de entender uma grandiosidade de um homem chamado Jesus de Nazaré, que passou na nossa vida, deixando uma história no Ocidente de amor, de perseverança, de como trabalhar em sociedade, de como viver em sociedade. E aí, nós ocidentais, né, com a nossa cabecinha fechada, com a visão fechada, só pensamos naquele homem trabalhador revolucionário como um ser que morreu na cruz, e o que é pior, morreu para nos salvar. Quando, na verdade, os historiadores, os arqueólogos, os pesquisadores nos mostram que o pouco que nós sabemos, tem alguém com saudade de mim que tem uma mosquinha voando aqui, que este homem morreu porque ele feria os interesses de uma classe sacerdotal. A fala desse homem, quando impedia que uma mulher fosse apedrejada, dizendo que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, quando dizia que aquela mulher que doou no gasofilácio a única moeda que tinha deu mais de quem colocou o seu tesouro para aparecer, em outras palavras, então os sacerdotes da época diziam: o que é que esse homem está dizendo? O que é que esse homem está dizendo que aquela mulher que deu uma moeda deu mais que os outros que depositaram joias, fortunas, querem quebrar o sinédrio, né? Então era um homem que lutava para mudar uma situação social, um povo escravizado por outro povo, pelos romanos. Por isso que esse homem foi morto. E aí, a história, aqueles que escreveram nos anos 70, 30 e poucos anos depois
da morte de Jesus, escreveram os livros, colocaram na boca de Jesus o que quiseram e chamaram esse homem de Cristo. Aí a coisa começou a ficar feia. Jesus deixa de ser um homem revolucionário, um homem com uma história de vida belíssima, e deixou de ser filho de José, roubaram inclusive a paternidade dele, para ele ser filho de Deus, não é? E aí ser Deus na terra. O homem passa a ser um semideus. Bem, não quero ficar nessa história de Jesus nesse nosso papo, não. Eu quero andar mais para o lado social. E nessa conversa de Ana Cláudia Laurindo, no livro dela, que eu vou mostrar mais uma vez para quem chegou depois, Deus e Política, ela faz uma citação de Marx, não é Marx, é Marques, de 2019, que ele diz: a cura não é uma ação técnica. Isso é 2019. A cura não é uma ação técnica, circunscrita ao próprio ato de restabelecer a saúde. Pelo contrário, adoecer é prática política cercada de todo um conjunto de circunstâncias que atendem à perda da saúde. Acompanha seu desenrolar e perpetua-se após as tentativas de restabelecer o corpo revivido ou a morte inevitável. Pessoas, como nós podemos cruzar os braços se não sentirmos empatia, se não sentirmos o estouro de morte de mais de 4.200 pessoas antes de ontem? Ontem, mais 3.000 e tantas pessoas morrendo por um ato irresponsável daquele que dirige a nação neste momento. Como podemos nós cruzar os nossos braços quando a sociedade está adoecida? Não é o planeta que está doente, embora o planeta grita, né? O planeta grita em várias situações, e até, quem sabe, o Covid seja um grito do planeta, mostrando as coisas descabidas que se faz nesse planeta. As agressões que nós, homens e mulheres, cometemos em nosso planeta. Se não trabalharmos para uma mudança na nossa sociedade, de respeito, de construção, não vamos sair do canto. E não é religião que faz isso, não. É engajamento político. Nós vimos, não sei se todos aqui assistiram essa semana, um ministro, aquele que disse que deveria se aproveitar a Covid para passar a boiada, não vou nem repetir aqui o nome dele, tentando legalizar uma retirada de madeiras ilegais do Amazonas. A Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, ainda disse: aqui você não vai passar a boiada. Então, se nós brasileiros e brasileiras não nos empenharmos na nossa tarefa, buscar uma forma de trabalhar em prol da nossa comunidade, em prol da nossa sociedade, respeitando o outro, denunciando os absurdos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Aí vamos ficar presos no canto da sereia, vamos ficar presos no canto dos religiosos, que meu reino não é deste mundo, e vamos querer melhorar individualmente, quando o nosso progresso tem que ser em sociedade. O próprio Kardec, num livro que também essa semana eu estava lendo, intitulado De Céu e Inferno,
na primeira parte do capítulo 3, ele fala da necessidade de evolução em sociedade. Aquelas pessoas que buscam entender o espiritismo através de romances, prefiro não dizer o nome dos autores, mas dos escritores mais famosos do espiritismo no Brasil, as pessoas que leem Emmanuel, por exemplo, têm uma visão totalmente equivocada dos ensinamentos da doutrina e tendem a trabalhar pela reforma íntima. Ou seja, eu melhoro se eu me reformar individualmente, quando a nossa reforma é uma reforma em grupo, com os amigos, com a sociedade. Está aí meu amigo Elias, que eu conheço ele há décadas, que mora em São Luís do Maranhão, muitos anos que nós não nos encontramos, mas o carinho que temos um pelo outro é o mesmo. Não preciso eu estar lá mensalmente vendo, abraçando, para continuar sendo e nutrindo a amizade que eu nutro por Elias, por Roseane, que também está aqui, que são pessoas, amigos e amigas de muito tempo. E agora, principalmente agora, com esse absurdo que nós estamos vivendo, não podemos sair de casa, né? Meus longos cabelos brancos não é só uma escolha, não. É porque eu não tenho coragem de ir ao salão cortar o cabelo. Eu não tenho coragem. Então ele vai ficar aqui desse jeito até eu tomar as minhas vacinas, as 2 vacinas, e decidir se eu vou mantê-los ou não. Oi, Jace, boa tarde, querida. Digo a vocês que comentem, digo a vocês que façam perguntas, que eu consigo de uma forma ou de outra aqui ler e responder. Eu gostaria de fazer esse momento espírita não só único de uma fala minha. Eu gostaria de fazer esse momento espírita com vocês. Fiquem muito à vontade. E outra coisa que esta semana veio para mim, e sempre são pessoas espíritas, né, que vêm me procurar devido aos muitos anos que milito ou militei na doutrina espírita. E aí veio uma pessoa que eu não estou liberado para dizer o nome, porque veio no meu privado, me falar sobre a questão como eu vou para o nosso lar se eu não fizer a caridade. E aí vai uma provocação bem interessante. O que é que nós entendemos por caridade? É meter a mão no bolso e dar uma moeda no sinal? É meter a mão no bolso e dar uma moeda na calçada? É preparar um prato de comida e entregar um prato para um pedinte na rua? Ou caridade é trabalhar incessantemente para que não haja pedinte na rua? É como dizia Dom Helder, né? Dom Helder dizia que toda vez que ele dava um prato de comida, ele era tido como um santo. E quando ele perguntava por que existiam pobres, ele era chamado de comunista. Claro que nesse momento, um prato de comida faz muito bem, porque a quantidade de necessitados na rua não é brincadeira. O desemprego aumentou. O que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma tinha diminuído de miseráveis, aquele crescimento maravilhoso que nós alcançamos foi ao chão depois das mudanças, depois do golpe em Dilma. Então agora se faz necessário. Quando se corta um auxílio emergencial de R$600, que já era pouco, né? E naquela época o governo federal queria dar 200 e o Congresso
com a ajuda da oposição, quis passar para um salário mínimo e aí terminou ficando em R$ 600. Agora são 157, em alguns casos chega a R$ 300. Como essas pessoas vão viver? Se uma cesta básica, se R$ 200 não compra nem uma cesta básica. Então, numa emergência, no momento de crise, nós vamos ter que ajudar mesmo, vamos ter que ajudar a fazer uma feira, vamos ter que ajudar, contribuir de alguma forma. Se não quiser dar na rua, dar numa instituição que leva o almoço, o jantar, uma feira para essas pessoas que necessitam, né? Mas a nossa condição de ser humano, de pessoas que estudamos mais um pouco, que temos uma condição social um pouco melhor, que temos esclarecimento, que costumamos a ler, uma pessoa que corre atrás de sua identidade, lendo Bauman, indico a qualquer um ler este livro, Identidade, que você vai viajar e tentar descobrir o que é a sua identidade. Então, nós que temos essa percepção, precisamos constantemente trabalhar para a mudança do critério de administração que está sendo feito em nosso país. Se não virarmos essa chave, de tempos em tempos, vamos ter um período de um governo progressista e em outros tempos, obrigado Elias pelo abraço, e nossa amizade é grande, está muito claro aqui, mas deixa eu ver aqui, realidade, é mesmo Elias, isso é verdade, fico muito feliz por saber que há reciprocidade, isso eu já sabia. Então, as mudanças têm que ocorrerem de forma significativa e real, porque nós não podemos viver num período, num governo progressista, recebendo aqueles que não tinham condições de entrar na universidade, tendo acesso, tendo inclusão, e outro período que assume um maluco e derruba tudo, e tira o dinheiro da educação, e tira o dinheiro da saúde, e tudo que nós conquistamos no nosso período de luta será jogado à lama. Então nós precisamos não só conquistar a administração desse país, como trabalhar efetivamente para que isso passe a ser real e que ninguém possa, no seu delírio, derrubar todas as conquistas. Mudaram a lei da Previdência Social, mudaram a lei de trabalho, e sempre em prol daqueles que empregam. Claro que o empregador tem suas responsabilidades, tem seus impostos, eu sei bem o que é isso, porque eu já fui empregador também, hoje aposentado, mas já fui empregador, o nosso amigo Elias é empregador, então as responsabilidades tributárias são imensas, mas tem-se que encontrar uma estrutura onde o empregador ganhe e também possibilite que aquele que contribui para o trabalho também seja respeitado e tenha acesso ao seu rendimento, ao seu pagamento, que seja uma forma que demonstre respeito à força de trabalho que essa pessoa vai dedicar naquela empresa, naquele empreendimento. Então a coisa não pode ser só boa para um lado, a coisa tem que ser boa para os dois lados, sem querer jogar confetes em Elias, porque eu acompanhei a vida dele profissional. Elias, o respeito que este profissional sempre teve pela sua equipe de trabalho era uma coisa linda. Então é desta forma que nós temos que trabalhar, com respeito, e construir um mundo em que não existam
pessoas em condição de rua, tendo que receber esmolas, que para viver tem que estar na calçada, tem que estar batendo nas portas, que para chegar e ter um atendimento no hospital tem que chegar 1 dia, 2 dias antes. Isso não existe. Então, é um apelo de transformação de consciência. E já está mais do que provado que não é igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja terreiro de umbanda, seja centro espírita, seja maometanos, não é igreja, seja judaico, é questão de caráter de cada um. É questão de se sentir na pele do outro. Desta forma, vamos alcançar a transformação desse mundo. Não porque lemos o Evangelho. Não tenho nada contra a leitura do Evangelho. Não tenho nada contra. Tem aqui na mesa, inclusive, um presente de um amigo ex-vendedor que está sempre comigo aqui há muitos anos. Uma Bíblia uma Bíblia parecidíssima que ele levava para os cultos da igreja dele, do templo evangélico. E eu leio, que para você falar você tem que ler, você tem que entender. Então não é questão de religião, é questão de hombridade, é questão de caráter, é questão de respeitar o próximo. Mas é habitual se fazer uma leitura, não se processar a leitura e aquilo morre quando o livro é fechado. De que adianta? Qual a mudança que nós fazemos? Qual a transformação? Então é chegado o momento, e eu gostaria de dividir com vocês, que precisamos parar de sermos repetidores. Parar de repetir o que escutamos todo o tempo. Parar de repetir, inclusive, coisas que nos machucam, que escutamos na nossa infância. Quantas vezes, na condição de pai, eu tinha que ter cuidado para não fazer com os meus filhos o que eu fazia, o que o meu pai fazia comigo. Para eu não ser um simples repetidor. Lembro muitas vezes que Fátima, minha esposa, dizia para mim, quando eu tomava alguma atitude com os meninos: é você que está falando ou é seu pai? Porque você tende a repetir o que os outros fazem. Aí é que entra a grande ajuda do psicólogo. Porque ele ajuda a você descobrir quem é você. Ele dá o caminho, vai lá buscar a informação que você necessita. O meu pai tinha o péssimo hábito, e ainda bem que eu só fiz uma vez, eu só repeti uma vez, quando ele estava zangado, que quem é aqui da minha faixa etária sabe que o acesso ao pai era muito restrito, que o nosso acesso era com a mãe. E o meu pai, quando ele sabia de alguma trela nossa, ele dizia: vá buscar o cinturão, deixe acabar o jornal que eu estou assistindo na TV e depois eu vou lhe dar uma surra porque você fez isso. Olha que terror! E quando meu filho mais velho já estava mais crescidinho, eu fui repetir a mesma coisa. E Fátima, que conhecia essa história, ela disse a mim: você vai ficar repetindo as coisas que o seu pai fazia com você? Então, é o que eu venho dizendo já há 40 minutos que estamos no ar. É uma questão de conhecimento íntimo, de nós trabalharmos a nossa cultura. Nós vivemos presos no sistema cultural.
Nós vamos ficar escravos desse sistema a vida toda, como simples repetidores, ou vamos inovar? Ou vamos fazer o que acreditamos? Ou vamos aprender com as lições, porque não estamos mais no século XX, já estamos no século XXI. Nós vamos aprender e nós vamos continuar repetindo lições do século XIX, do meu bisavô, que foi passado para o meu avô, que foi passado para o meu pai. Será que com o entendimento que nós temos, será que com a revolução tecnológica que nós temos, nós não podemos, construir uma nova formatação de sociedade? Como eu disse outro dia, o carro, a combustão fóssil, está com os dias contados. Daqui mais ou menos uns 15 a 20 anos, não vamos mais andar com carro a gasolina e sim a bateria. Nós já podemos conversar uns com os outros, vendo, vocês me vendo, eu vendo a fotinha, lendo o que vocês escrevem, através de um celular. Então, nós vamos continuar repetindo coisas do começo do século XX e até lições do século XIX, ou vamos nos atualizar, dar um up na nossa vida, construir algo diferente, construir um novo futuro? Aí é a escolha nossa. Ou vivemos depressivos, buscando o passado constantemente, ou ansiosos, querendo prever o futuro, ou vivemos construindo dia a dia o nosso presente. A escolha sempre é nossa. Para quem acredita, e não sou eu que vou desacreditar ninguém, não estou aqui para discutir isso. Para quem acredita num ser supremo, e quem tem conhecimento da doutrina espírita, ele estabeleceu a lei universal e deu o livre arbítrio. Estabelecida a lei e dado o livre arbítrio, daí por diante é conosco. Nós não vamos estar segurando a mão de pai invisível ou de mãe invisível o tempo todo, não. Hora nenhuma, na verdade. Nós temos que aprender a andar com os nossos pés, largar a infantilidade para lá, assumir que crescemos, assumir que atingimos o estágio da racionalidade e buscar construir um presente melhor. Essa é a nossa função estabelecida. Se livrar dos arquétipos do passado e construir um Roberto, um Elias, um Alex, Jas, Roseane e tantos outros que eu não consigo mais ler aqui, diferente. Nós não somos mais nossos pais. Hoje eu sou Roberto, já de cabeça branca, e digo que depois de muito tempo, com a ajuda do meu psicólogo, eu deixei de sentir que vivia fora da minha idade cronológica, e hoje eu sei que sou um homem com 59 anos, há alguns meses de ser sexagenário, caminhando para os 60 anos, caminhando para os 60 anos.
Mas foi com a ajuda do psicólogo, não tenho vergonha nenhuma em dizer, que ele saiu me dando a dica de abre essa caixa aqui, abre aquela caixinha ali, vê o que você guardou dentro. Descobre o que te incomoda naquela relação anterior. Descobre o que incomoda na fala do pai, da mãe. O que marcou de forma negativa, o que marcou de forma positiva também. E dessa forma comecei eu, né? Que eu trouxe para mim o exemplo. Comecei eu a construir a minha identidade. E depois, com a ajuda de Bauman e de outros, nas minhas leituras, você vai descobrindo e assumindo a sua real identidade. Não é? É sair da retórica, né, que nós nos acostumamos a viver na retórica, e partirmos para a realização. Ainda no livro de Ana Cláudia, Leon Denis, que é do século XIX, ele escreveu o seguinte, eu peço licença a vocês para ler. É bem curtinho. É preciso preocupar-se em dar ao homem, se fosse do século XXI, ele diria ao homem e à mulher, uma fé livre e desinteressada, que o sustente em suas provas, uma crença racional que lhe permita reagir contra as causas de infelicidade. É chegada a hora de substituir o dogma envelhecido por um ideal científico e esclarecido em harmonia com a evolução humana. Este homem é do século XIX. Ele partiu, desencarnou, morreu, como alguns preferirem, em 1927, se a memória não me falha. E esta fala dele que eu li foi de 1924. É um indício, é um gancho para entender que normalmente nós lemos ou não traduzimos da forma certa ou levamos o entendimento para um outro lado, arraigado, presos ao sistema que crescemos. Daí muitas vezes a importância de se reunir um grupo para estudar. Alexandre Júnior, que prazer ter com você. Eu estou tomando água na caneca do Ágora, o meu coletivo preferido, que tive o prazer de participar da fundação. Então, é muito bom ter você aqui conosco. Então, quando nós encontramos esse homem do século XIX, que entrou pelo início do século XX, com esta lucidez, ficamos sem entender como nós hoje, que vivemos, que nascemos no século XX e entramos no século XXI, como é que hoje nós continuamos presos a velhas máximas, velhos sistemas e não pensamos fora do quadrado? Precisamos pensar fora do quadrado e entender o que Kardec fala aqui na primeira parte do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, que eu disse logo no início, que eu estava lendo essa semana, que vou continuar lendo inclusive, que nós evoluímos em conjunto, em sociedade. A nossa evolução não é sozinho. A chamada evolução íntima, ela só funciona quando essa intimidade abraça o outro. E aí forma um conjunto de pessoas interessadas em promover o bem, em promover o amor,
em conversar, em dialogar. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória, que eu brigo muito com meu amigo sobre a questão de dialogar, embora eu saiba que ele está cobertíssimo de razão quando ele trabalha pelo diálogo, e esse diálogo é importante, porém em algumas situações é melhor seguir o filósofo, historiador Karnal, quando ele diz que a pessoa já tem aquela cabecinha formada e não vai ouvir, só vai discutir, ele tem uma atitude bovina, que é porque você não vai entrar de frente. Edivaldo, que prazer tê-lo aqui conosco. Você não vai entrar de frente numa briga que não vai lhe construir nada e vai lhe fazer mal. Então não nos interessa estas situações, mas quando as pessoas nos procuram, quando nós temos acesso a outras pessoas, podemos conversar, podemos dialogar inclusive numa forma ampla. E repito aqui que meu amigo Alexandre Júnior está coberto de razão. Às vezes por uma infantilidade, nós nos prendemos, nos apegamos a determinados conceitos e não queremos dar a mão à palmatória. Mas, como disse antes, não importa conceito religioso, não importa filosofia religiosa, se nós não estivermos prontos para dividirmos, para abraçarmos, para fazer um novo presente, para fazer um presente que vai trazer um bom futuro, com todos tendo acesso a 3 refeições por dia, casa, acesso ao hospital, acesso a passeio. Essa semana eu escutei uma entrevista de Gilmar, do ministro Gilmar Mendes, na TV 247, e ele faz uma citação de Machado de Assis. Pena que ele não me disse, ele não disse na entrevista, não foi a mim tão só, né? A todos foi recorde de audiência na TV 247, ele não me disse o livro de Machado de Assis, eu vou ter que pesquisar. E Gilmar Mendes diz que a melhor forma de apreciar o chicote é ter o cabo nas mãos. Então você vê o outro sofrer e dizer que o outro está sofrendo porque deve merecer, porque deve ter feito alguma coisa de errado no passado, numa outra existência, e cruzar os braços, isto chama-se egoísmo. Isto chama-se egoísmo. Isto chama-se falta de empatia, falta de carinho, falta de amor. É no trabalho constante dos coletivos. Muitas pessoas estão me procurando no privado e dizendo: Roberto, depois da pandemia, o que é que nós vamos fazer? Porque eu não aguento mais voltar para a casa espírita que eu frequentava, com aquelas pessoas ortodoxas que vê o espiritismo de uma forma torta e não como Kardec escreveu, organizou. O que é que eu faço? Então nós não precisamos de uma casa. O Nazareno, quando saía falando e dando exemplos, ele não estava dentro de um templo, não, ele estava na rua. Ele reunia aquele grupo, aqueles pescadores para conversar. Ele estava na rua, ou estava na casa de alguém, que ele era bom de boca e gostava de tomar um bom vinho, ou estava a convite na casa de alguém. Então, é essa transformação interior, é sair da bolha, é quebrar o sistema que nós vivemos, é perceber aquilo que carregamos da infância que não nos agrada, que não constrói mais, está doendo, vai para o teu psicólogo conversar, reformula, cria um novo projeto e mãos à obra.
nós ainda podemos dar uma colaboração para a nossa sociedade. Não sair com uma caixinha de comida para ninguém, repetindo, embora nesse momento se faça necessário, mas é para trabalhar por uma reforma social. Quando definitivamente nós vamos assumir que esse sistema administrativo capitalista não traz benefício para ninguém? É menos de 1% da população mundial vivendo como um lorde e o restante levando chicote, com o prazer do chicote, o cabo do chicote na mão, nos ombros, nas costas da população que vende a sua força de trabalho por uma ninharia, morrendo de fome, se humilhando, sem educação, sem saúde. Então, queridos, está chegando já o nosso momento, já estamos aí a 55 minutos de papo. Eu quero agradecer a todos, tá? E dizer que vocês podem fazer perguntas. Se não querem fazer aqui ao vivo, façam, deixem suas perguntas no Instagram, no YouTube, porque daqui a pouco eu vou postar no YouTube e vou postar no Facebook também. Essa forma de bater um papo com vocês, para mim, tem sido uma terapia enorme. Porque você ficar preso em casa, sem poder ir à rua, e sem saber como poder dizer alguma coisa que construa, que ajude, e vou substituir essa palavra ajuda, que colabore. Eu não gosto dessa palavra ajuda, mas que colabore, né? Eu descobri algo que eu posso doar um pouco de mim, e é um prazer enorme estar conversando com vocês, encontrar vocês parando uns minutos do seu tempo valioso de cada um para estar comigo. Edivaldo Bernardino, um grande abraço de todo o coração para você. Tenho um respeito muito grande por você. Jace, Margarete, todos vocês, enfim, sintam-se profundamente abraçados. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração do meu amigo Alexandre Júnior. Foi muito bom estar com vocês neste meu horário do momento com Roberto Efraim. Esta semana me comprometo em gravar os curtas e postar o curta no YouTube e no Facebook. Não se esqueçam de se inscreverem no Facebook e curtirem. Eu preciso ter no mínimo 100 inscrições para criar meu endereço, minha URL. O YouTube só permite que eu crie o meu endereço virtual quando eu tiver com pelo menos 100 inscrições. Eu estou com 53 inscrições e conto com vocês para chegar em 100. Boa tarde a todos, um abraço, fiquem bem, fiquem em paz.